Privilégio para nós mais uma vez estarmos aqui na sede da TV Sudeste, louvando e bendizendo o nome do Senhor Deus. Eu convido a você que está nos acompanhando através dessa TV a cultuar o único e verdadeiro Deus. Nós chegamos até o trono de Deus através do Senhor Jesus Cristo. As situações da nossa vida nem sempre é favorável e às vezes a gente desanima e às vezes a gente pensa até em desistir. Mas isso é tudo que nós não podemos fazer. Nós não podemos desistir. Tem até algumas pessoas que falam o seguinte: eu queria ter uma outra vida. Se você queria ter uma outra vida, tenta nascer de novo através do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Nós vamos estar cantando uma música que fala exatamente sobre mudança. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que Ele mudou o meu. Vamos cantar? Só o poder de Deus pode mudar o ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Talvez que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, posso todas as coisas. Amém. Às vezes nós pensamos que o mundo está em colapso, com tantas notícias ruins acontecendo, tantas tragédias que nós ouvimos na televisão, por meio da internet, e tragédias pessoais. Pessoas próximas a nós sofrendo. E a gente chega à conclusão que o mundo está em colapso, e está em colapso mesmo, desde o dia que o ser humano se afastou do Senhor Deus, lá no Jardim do Éden. E nós pregamos o Evangelho do Senhor Jesus, ou seja, as boas novas do Senhor Jesus, que somente o Senhor Jesus Cristo pode salvar o ser humano. O cântico que estaremos cantando nesta hora fala que Deus é incomparável, e fala que Ele não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. É exatamente isso. A gente está aqui na sede da TV Sudeste, louvando a Deus. Igreja é bom, fundado por Senhor Jesus, mas onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estará. Estamos aqui para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Vamos cantar? Habitas em tendas, em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra, no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor, e incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor incomparável. Realmente Deus é um Deus incomparável. É aquele Deus que, mesmo apesar de nós, Ele continua cuidando de cada um de nós. Nós vamos orar agora. A Bíblia assim nos instrui, assim nos orienta. Nós devemos orar e orar uns pelos outros. E eu queria pedir ao irmão Erivelto
que estivesse orando a Deus, colocando diante de Deus aquelas pessoas que estão enfermas, né? Constantino Maioli, meu sogro, a Vera Simões, esposa do irmão João Bahia, tantas pessoas que nós conhecemos, né? Parentes nossos, familiares nossos, que carecem do poder de Deus na sua vida nessa hora. E orar também por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão lutando contra algum tipo de vício. Deus possa estar libertando nesta hora. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o único Deus, Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, que está em todos os lugares. Obrigado, Senhor, por esse culto que estamos prestando a Ti, Senhor. Verdade. Aqui pela TV Sudeste, Senhor. Que possa ser alcançado, Senhor, a Tua palavra, os lares, Senhor, para que esses lares, Senhor, possam estar ouvindo a Tua palavra, possam estar colocando, Senhor, suas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Agora eu te peço, Senhor, pelos enfermos, Senhor. Ó Deus, quantas pessoas estão, Senhor, nesse momento enfermas, Senhor, precisando do Senhor, e nós temos certeza, Senhor, da Tua ajuda, Senhor Deus. E nós temos certeza, mais uma vez, que o Senhor está a todo momento ajudando as pessoas, Senhor Deus, cuidando, Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor tem poder para isso. Também, Senhor, muita gente, Senhor, que estão nesse momento, Senhor Deus, precisando, Senhor, da Tua palavra. Sim, Pai. Para que as palavras sejam alcançadas em seus corações, suas mentes, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Que essas pessoas sejam alcançadas pela palavra que vai sair aqui. Pelos louvores já estamos colocando, Senhor. Que cada dia, Senhor, nós possamos estar cada vez mais diante de Ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diante daquilo que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, pelo sacrifício na cruz do Calvário, o nosso coração transborda de amor. E é isso que nós vamos estar cantando agora. Meu coração transborda de amor, porque o meu Deus é um Deus de amor. Seja o Senhor. Hoje estamos aqui sendo abençoados pela presença do Ramon, né, da Giselda, e do Felipe, que estará trazendo a mensagem do Senhor nessa hora. E logo depois estaremos cantando mais um cântico. Felipe é bombeiro, ele procura salvar pessoas. E com a palavra de Deus ele também procura salvar, através do Senhor Jesus Cristo, almas para o Senhor de toda a glória. Felipe. Boa noite, amado irmão. Boa noite. Peço que você acompanhe comigo a leitura do texto de João, capítulo 3. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 15. João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim o texto bíblico: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus.
Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. De modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Bem, o propósito do apóstolo João a escrever o seu evangelho foi fazer com que os seus leitores, ao lerem o seu evangelho, pudessem crer que Jesus de fato é o Filho de Deus e que só há um nome pelo qual os homens podem ser salvos, que é o nome de Jesus Cristo. E para confirmar essa verdade, ele seleciona vários milagres que Jesus fez e também vários diálogos que Jesus teve ao longo de sua passagem aqui pela terra. E no capítulo 3 temos o primeiro diálogo de Jesus, o primeiro sermão dele, que é justamente com Nicodemos. E o primeiro versículo diz que ele era um fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo religioso pertencente aos judeus, que eles tinham muito apreço pelo cumprimento da lei. Eles tinham a tradição oral, que era passado de antepassado em antepassado, e eles preservavam muito bem aquilo, seguiam o que era estabelecido pela tradição aos mínimos detalhes. Era uma seita que tinha muita influência no povo que vivia naquela época, e ainda o texto diz que ele era um dos principais dos judeus, certamente alguém de proeminência, alguém que tinha autoridade no meio do povo, alguém em que alguém poderia olhar e ver alguém de Deus, alguém que fosse zeloso em sua religião e seguisse os caminhos de Deus. Bem, ele chega até Jesus no versículo 2, reconhece que Jesus é um mestre e diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele reconhece que Jesus vinha da parte de Deus pelos milagres que Jesus havia feito e, ao que parece, ele vê Jesus apenas como um mestre. E ele vai até Jesus com o intuito, ao que parece, de perguntar alguma coisa sobre Jesus, de esclarecer alguma dúvida. E aí Jesus diz no versículo 3: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se a gente voltar no último versículo do capítulo 2, diz que Jesus não precisava que desse testemunho de homem algum, porque ele sabia o que se passava no íntimo dessa pessoa. E é isso que ele faz aqui com Nicodemos. Nicodemos faz um elogio para Jesus, e o que Jesus fala é exatamente no profundo da alma de Nicodemos, dizendo para ele que ele deveria nascer de novo. O texto diz, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O texto aqui, essa expressão nascer de novo, também pode significar nascer do alto, nascer do céu. Nos ensinando que essa obra de nascer de novo é uma obra do próprio Deus. Ele que implanta, regenera a vida da pessoa, dando ela novas disposições. E isso era muito diferente do que os judeus acreditavam em relação aos caminhos que eles deveriam seguir para ser salvos. Os fariseus acreditavam que pelas obras eles conseguiriam ser salvos. Por isso, eles tinham todo esse cuidado de seguir nos mínimos detalhes. E Jesus está indo logo de encontro ao que aquele homem acreditava a respeito da salvação, dizendo que ele, apesar de seguir todas aquelas tradições, deveria nascer de novo. E aí o texto do versículo 4 diz: Nicodemos, parece que ele não entendeu no sentido literal, ele diz aqui:
Porque Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele não entendeu o que Jesus estava dizendo. Né? Ele disse, poxa, como posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Isso é impossível. Como? E aí Jesus explica a natureza desse nascimento no próximo versículo, que é o 5º. Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo aqui que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para entendermos o que Jesus quer dizer aqui, a gente pode voltar no texto de Ezequiel, capítulo 36, do versículo 25 ao 27. Lá o profeta diz que Deus utilizaria a água para poder limpar o homem de toda imundícia, daria a ele um coração de carne em substituição do coração de pedra e colocaria o Espírito nele para que ele pudesse seguir os mandamentos do Senhor. E é fazendo referência a esse texto que Jesus diz aqui, que esse novo nascimento que Nicodemos tanto precisava era de natureza espiritual, algo que só Deus poderia fazer por ele, e que por ele mesmo ele não conseguiria. E aí Jesus ainda diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Então o que podemos pensar aqui? Bem, Nicodemos, como disse o texto, ele era um mestre de Israel, então certamente conhecia a Bíblia, né? Também diz aqui o texto que ele era um dos principais dos judeus. Também poderia ser alguém que ocupasse um cargo de liderança naquela comunidade, né? Um líder religioso. E também, como ele era um fariseu, certamente ele era um cara muito piedoso e religioso. Só que a conclusão que a gente chega disso tudo é que uma pessoa pode ser extremamente religiosa, extremamente fiel às suas tradições, aquilo que ela aprendeu ao longo da sua história como sendo correto, e mesmo assim está perdida. Ou seja, Nicodemos era uma pessoa religiosa que seguia os seus preceitos, mas estava perdida. E o apóstolo Paulo, ao discursar para os atenienses, ele diz o seguinte, ele diz que ele reconhecia que os atenienses eram religiosos, muito religiosos, e descreve o quadro deles. Os descreve como alguém no escuro, tateando, procurando achar Deus. E esse é o quadro da humanidade sem Cristo. As pessoas estão envolvidas com várias religiões, procurando um propósito para a sua vida, mas sem Cristo é como se elas estivessem com os olhos vendados, numa escuridão, procurando a saída, procurando Deus. E imagine aqui comigo, pensando numa situação de emergência. Vamos supor que você está numa casa que está pegando fogo, enfim, enclausurada, e você precisa sair, só que você não consegue ver nada, seus olhos estão vendados. Numa situação de perigo, você não sabe onde é a saída e você vai ter que tatear a casa toda para poder achar a saída. Uma situação desesperadora. Essa é a situação que a humanidade sem Cristo está. Mas veremos aqui qual é a solução para isso ao longo desse texto. E aí Jesus diz aqui no versículo 8 o seguinte: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus usa um exemplo da natureza para demonstrar como que é essa obra do Espírito na pessoa. Ele diz aqui que é como um vento, que a gente não sabe para onde vai, para onde vem, mas a gente pode ouvir, a gente pode sentir. E essa é a obra soberana de Deus, que ocorre, que regenera a vida do homem, que dá a ele uma nova vida. É uma obra soberana do Espírito Santo, que a gente não pode controlar, mas que Deus faz. Isso vai de encontro a tudo que o Nicodemos pensava sobre agradar a Deus, porque ele achava que era pelos seus próprios méritos que ele conseguiria isso. E aí no versículo 9 diz: então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre de Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não credes, como crereis se for falar das coisas celestiais? Que Nicodemos está perguntando aqui como que essa obra soberana do Espírito acontece. Como essa obra que é semelhante ao vento? Jesus diz assim para ele: se você não entende a necessidade do novo nascimento, como você vai entender a obra do Espírito Santo na sua vida? Como? E aí Jesus vem dizendo aqui no versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. O que podemos aplicar aqui, que assim como eu disse, o propósito de João era mostrar para os seus leitores que Jesus Cristo de fato era o Filho de Deus, aquele único que poderia salvar o homem.
E como que com que autoridade ele diz isso? A autoridade está aqui. Que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, a saber, o Filho do Homem. Então, tratando-se de salvação, quem tem a palavra final é Cristo. Só ele sabe, de fato, como o homem deve ser salvo. E o que os apóstolos escreveram ao longo de todo o Novo Testamento nada mais é do que aquilo que Cristo ensinou para eles. Que existe salvação em apenas um nome, que é no nome de Jesus Cristo. E aí ele vem aqui demonstrando para Nicodemos, dizendo de maneira clara para ele como ele poderia ser salvo. Como ele poderia sair da condição dele de cego, de morto espiritualmente, para ter a vida eterna. E Jesus diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esse episódio aqui de Moisés levantando a serpente no deserto está registrado em Números capítulo 21, do versículo 4 ao 9. Lá diz que os israelitas estavam no deserto e eles começaram a reclamar contra Deus da comida que eles tinham e da bebida. Eles estavam dizendo assim para Deus: por que o Senhor nos tirou do Egito para fazer com que a gente morra aqui nesse deserto? Deus ficou irado com isso que eles haviam dito e mandou serpentes abrasadoras para que mordessem os israelitas. Eles se arrependeram e pediram a Moisés que clamasse a Deus por socorro. Moisés clamou a Deus e Deus falou: faça uma serpente de bronze, coloque ela numa haste, todo mundo que olhar para ela vai ser curado daquela enfermidade, do veneno daquela serpente. Cristo está dizendo aqui que aquele evento era um tipo daquilo que ele faria no futuro. Que, como diz aqui, de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, hoje, olhando para Cristo, depositando a nossa fé nele, a gente tem a vida eterna. Ele diz aqui no final, que temos a vida eterna. E essa era a resposta que Nicodemos precisava ouvir. Então, de tudo que a gente ouviu aqui, a gente pode concluir que uma pessoa religiosa, piedosa e sincera na sua fé pode estar perdida, porque não existe salvação a não ser no nome de Cristo. E o que ele deixa bem claro aqui é que Jesus não é apenas um mestre como Nicodemos achou, alguém que poderia instruí-lo sobre como viver de uma maneira melhor aqui nessa terra. Mas Jesus Cristo é o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez carne, veio habitar entre nós, para que lá na cruz assumisse o nosso lugar e nos desse vida eterna. Uma vida, não simplesmente uma vida sem fim, mas uma vida em plena paz e felicidade, como nada nem ninguém pode nos dar aqui nessa terra. E para você que está nos assistindo, essa é a mensagem que eu deixo. Talvez você esteja como Nicodemos, envolvido na sua religião, mas lá dentro você sabe que falta alguma coisa, que você não tem paz e que se você morresse e se você estivesse numa situação de escuridão, preso aí no incêndio, com os olhos vendados, você ficaria desesperado. E a solução é Cristo. Deposite sua fé nele, creia nele como seu Senhor e Salvador, e você terá a vida eterna, terá paz, encontrará propósito para a sua vida. A palavra foi muito clara. Obrigado, Felipe, que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. E foi muito claro. Não basta ser religioso. Você pode cantar, você pode pregar, você pode tocar, mas necessário é nascer de novo. A mesma regra para Nicodemos é para mim e para você. Vamos cantar, vamos louvar a Deus, esse Deus que mudou nossa vida, esse Deus que mudou o nosso viver, esse Deus que pode mudar também a sua vida. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu
de frente, isso fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. E a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Talvez você se enquadre na letra dessa música dizendo que o amor você só conhece através das canções. E a oportunidade que Cristo está nos dando é de conhecer o verdadeiro amor, que é o Senhor Jesus, aquele que deu a sua própria vida por mim e por você. Nosso desejo e oração, você que está nos acompanhando através da TV Sudeste, que está cultuando a Deus juntamente conosco, possa refletir sobre tudo isso que foi falado, sobre tudo isso que foi lido, tudo isso que foi cantado aqui. Possa fazer uma reflexão sobre sua vida. Não basta ser religioso, tem que se arrepender dos pecados, entregar a vida ao Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Que Deus possa estar abençoando você e a sua família, desde agora e para sempre. Amém. Deus nos abençoe.